being in Brazil. Eu amo estar no Brasil. And I learned a new word when I was here for the Calvary Bible Institute. E eu aprendi uma palavra nova quando eu estava aqui, para o Instituto Bíblico. My friend Esdras taught me this word. E o meu amigo Esdras me ensinou essa palavra. He said, Corey, I have saudade. Ele falou saudade. And he said, you don't have a word like this in English. Porque nós não temos essa palavra em inglês. And he said, it's like you love it, you miss it, I don't know how to say it. E ele falou, saudade é quando você ama, você sente falta, é algo que você... So now when I leave Brazil, I have saudade for Brazil. Então toda vez que eu saio do Brasil, eu tenho saudade do Brasil. So I'm so blessed to be here. Eu sou muito abençoado por estar aqui. Honestly, I feel privileged, I feel honored that you guys let me come. E eu me sinto honrado e privilegiado que vocês me permitem estar aqui. It's a very special thing for me to be from another country and to be invited to Brazil. É uma coisa grande para mim, ser de outro país e ser convidado para o Brasil. And always there's so much just the welcome is so loving always here. E a recepção de vocês é sempre calorosa. You know, and I'm sharing a room with Pastor Junior. E eu tô compartilhando o quarto com o Pastor Junior. And he just talks to me in Portuguese like I understand everything. E ele fala comigo em português como se eu entendesse tudo. I get about 50%. Eu entendo metade do que ele fala. But I feel the love. Mas eu sinto o amor. You know? So before we get started, então antes de começarmos, some of you probably know Celso's daughter is in the hospital right now. Como alguns de vocês já sabem, a filhinha do Celso está no hospital agora nesse momento. Is Tatiana there in the hospital? So Tatiana is in the hospital with Rebecca right now. A Tati está lá no hospital com a Rebeca agora. Right? And Rebecca's sick in her chest and her, right? A Rebeca ela está com febre, com catarro no peito, congestionada e garganta inflamada, infeccionada. Can we pray for Rebecca? Yeah, please. You know, and a couple other pastors said that their families were sick too. Nós vamos orar então pela Rebeca e alguns pastores falaram que membros de suas famílias estão doentes também. So let's pray for Rebecca and for your families, okay? Vamos orar pela Rebeca e pelas famílias. Father, we thank you that you are the best father. Pai, nós te agradecemos porque tu és o melhor pai. And that you love our children more than we love them. E o Senhor ama os nossos filhos mais do que nós os amamos. Lord, you love little Rebecca so very much. O Senhor ama muito a Rebeca. It can be scary for us as parents when our children get sick. E é assustador para nós pais quando os nossos filhos ficam doentes. And Father, we ask that you would help us to trust you. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a confiar em ti. And we pray that you would touch little Rebecca right now. E que o Senhor toque a pequena Rebeca agora. That you touch her lungs, Lord. Toca seus pulmões, Senhor. That you touch her body. Toca o seu corpo. Lord, that you would heal her. E que o Senhor a cure. That you would just do a miracle even right now. E que o Senhor faça um milagre mesmo agora. And that you would give much grace to Celso and to Tatiana. E que o Senhor dê grande graça ao Celso e à Tatiana. God, and that you would just be with their family. Esteja com essa família. And we ask for the other families that are sick, the children of some of the pastors. Senhor, nós pedimos por todas as famílias que estão doentes, os membros dos pastores, os familiares. We ask for your grace on their lives. Pedimos pela tua graça em suas vidas. We ask that you would touch them and heal them. Pedimos que o Senhor os toque e os cure. And that they would know that you are with them. E que eles saibam que o Senhor está com eles. So we give Rebecca Nós damos a Rebeca and the rest of those who are sick e a todos que estão doentes. Into your hands, Nós Lord. entregamos nas tuas mãos. And ask that you would heal them, Lord. E pedimos que o Senhor os cure, In Senhor. Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amen. Obrigado, Corey. Thank you. Well, Celso asked me to teach on a church that glorifies God. Celso pediu para que eu compartilhasse sobre a igreja que glorifica a Deus. And I want to talk about that, but I also want to say how much of a blessing it is to see the Calvary Bible Institute start in Brazil. Nós vamos falar em um minuto sobre isso, mas antes eu gostaria de falar a bênção que é ter o Instituto Bíblico da Calvary começando no Brasil. It's been a very special thing to watch. E tem sido algo muito especial assistir, observar. And what makes it special is how much the pastors and the churches have been supporting it. E o que torna isso especial é quanto vocês, os pastores e as igrejas, têm apoiado isso. And many of you guys have come and taught already. Muitos de vocês já vieram, já ensinaram. And I hope the rest of you can come too. E eu espero que todos vocês possam vir ensinar também. We need everybody's help.
Nós precisamos a ajuda de todos. We know the Lord wants to do something in Brazil. Nós sabemos que o Senhor quer fazer algo no Brasil, But it's going to take a lot of people helping. So mas vai precisar da ajuda de todos. I do want to tell you just really quickly E eu quero contar para vocês rapidamente how the Bible Institute in Peru started como o Instituto Bíblico no Peru começou. and how the Lord began to work with Celso and I to start the one here in Brazil. E como o Senhor começou a trabalhar comigo e com o Celso para começar esse Instituto Bíblico no Brasil. When I moved to the city of Trujillo, Peru, Quando eu me mudei para a cidade de Trujillo, no Peru, the Lord gave me the church at Ephesus and Acts 19 as our calling and as our confirmation. o Senhor me deu a igreja de Éfeso, né, em Atos, capítulo 19, como uma confirmação para o meu chamado. You guys remember Paul, and he was a small group of disciples, Vocês se lembram de Paulo quando ele tinha esse pequeno grupo de discípulos? and they're baptized in the Holy Spirit, E eles foram batizados no Espírito Santo? and an amazing church grows. E um crescimento maravilhoso aconteceu na igreja. Yeah, and do you guys remember the school of Tyrannus, Vocês se lembram da escola de Tirano? where they taught the word of God every day? Onde eles ensinavam a palavra de Deus todos os dias. So as part of the church, Paul was teaching in a school the word of God every day. Então, como parte da igreja, Paulo estava ensinando na escola todos os dias. And it said that not only that city, but the whole region was heard the word of God. E ali, na palavra de Deus nos diz que não só aquela cidade, mas toda a região ao redor ouviu da palavra de Deus. And that's the calling that the Lord gave my wife and I. Então, esse foi o chamado que o Senhor deu à minha esposa e a mim. And as we planted the church, it was very small in the beginning. E quando nós plantamos a igreja, ela era muito pequena no seu começo. And we just had a few young people who really caught fire for the Lord. E nós tivemos poucos jovens ali que realmente ficaram fervorosos pelo Senhor. And we weren't sure if we should start. E a gente não sabia se a gente deveria começar. And to make a long story short, the Lord spoke to us prophetically. Para resumir a história, o Senhor falou conosco de forma profética. And we started with 6 students. E nós começamos com 6 estudantes. Less than Brazil started. Menos do que começou aqui no Brasil. And it was very challenging. E foi bem desafiador. Many difficulties when you start something. Muitas dificuldades vêm quando você começa alguma coisa. But 2 of those first 6 are now pastors pastoring their own churches in Peru. Mas 2 desses 6 agora pastoreiam igrejas. A couple of them are no longer with us. Alguns outros não estão mais conosco. It was a challenge in the beginning. Foi um desafio no começo. But now we have students from, I think, 8 or 10 different countries. E hoje nós temos estudantes de 10 países diferentes. And I think it was 3 years ago, Celso came to me at a conference in Philadelphia. E aí, cerca de 3 anos atrás, o Celso falou comigo numa conferência lá na Filadélfia. And him and Hoffa, they wanted to talk to me. Ele e o Rafael. E eles queriam muito falar comigo. But they wanted me to come over for coffee. E eles queriam que eu fosse até eles para tomar um café. You know how it is. It's like, no, we don't want to talk about it here. You need to come. Sabe como é, né? A gente tem uma coisa importante, mas não pode ser aqui. Eu quero que você venha. That means it's like something a little bit bigger than normal, right? Significa que é algo mais algo assim mais profundo do que o de normal. And they said, so I finally come over for coffee. E aí finalmente eu fui tomar esse café com eles. And they said, Campo Moral is for sale. Aí eles me falaram, Campo Mourão está à venda. I said, that's wonderful. I mean, you okay? Eu falei, uau, isso And é maravilhoso, né? And Celso says, we think you should buy it. E aí o Celso falou, eu acho que você deveria comprar. I said, how am I? That's crazy. Ele falou, o quê? Isso é loucura. Well, you should come to Brazil. Ele falou, você deveria vir para o Brasil. I said, I can't come to, it was like in 3 weeks. E a conferência no Brasil aconteceria em 3 semanas. It's like, Celso, I can't come to Brazil in E eu 3 falei, não, weeks. Celso, realmente eu não tenho como I'm ir para o sorry. Brasil. I mean, I love you guys, but I Eu can't do that. sinto muito, amo vocês, mas eu não posso fazer isso. And Celso said, we know you love South America, so we thought maybe. E aí o Celso falou, eu sei o quanto você ama a América do Sul. Então a gente pensou, por que não? Talvez. I said, I do. I love it. I love you guys, but I cannot. Eu falei, sim, eu amo vocês, mas eu não posso ir. And I left Celso brokenhearted. Aí eu deixei o coração do Celso partido. No, and I went home with my wife, Então quando eu fui para casa com a minha esposa, and the Lord began to put it on my heart. o Senhor começou a colocar isso no meu coração. You need to go to Brazil. Você tem que ir para o Brasil. Go to Brazil?
Foi o You don't have Brasil. time to go to Brazil. Eu não tenho tempo para ir para o Brasil. But I felt like the Lord told me to go. Mas eu entendi que o Senhor estava falando para que eu And so fosse. some of you remember I was there, I came to Campo Mourão. Eu não sei quantos de vocês estavam lá e se lembram, eu fui para essa conferência em With Campo my Mourão. wife. Eu estava com a minha esposa. Very fast, like 2 days, right? E foi muito rápido, eu acho que foi 2 dias. But we were praying like, God, are we supposed to move to Brazil? What is this about? Why are we here? Mas a gente estava orando, Senhor, o que o Senhor quer com a gente no Brasil? A gente tem que mudar para o Brasil, o que o Senhor tem para nós And aqui no they're Brasil? showing me this massive property. E eles me mostraram uma propriedade gigante lá. I'm like, this is a jungle. E eu falei, isso aqui é uma floresta. This is going to take 10 full-time workers just to cut the grass. Isso aqui vai custar 10 trabalhadores, né, assalariados só para cortar grama. I said, I'll kill myself just trying to maintain this place. E eu vou me matar, né, vou matar a mim mesmo só para manter esse lugar. It's beautiful, but I just don't see this. É lindo, mas eu não vejo isso funcionando. And in that conference, the Lord spoke to my heart. E naquela conferência o Senhor falou ao meu coração. He said, old wine is for old wineskins. E ele disse o seguinte, olha, vinho velho é para Odres? odres velhos. Obrigado. Falando português. Muito bom, muito bom. And he said, new wine is for new wineskins. E vinho novo é para odres novos. I said, I don't think this place, we're not supposed to try to maintain this place. E eu entendi que nós não estávamos sendo chamados para manter aquele lugar If the gigante. Spirit is moving in a direction, move with the Spirit. E se o Espírito está movendo numa direção, você tem que seguir a direção do Espírito. I said, Celso, our vision in Peru Eu falei, Celso, a nossa visão no Peru is like the Church of Ephesus, é como a igreja de Éfeso, where there's a Bible school right with the church. onde uma escola bíblica ela funciona do lado de uma igreja. And they're involved in the church and they're serving and they're studying the word every day. E os alunos estão envolvidos na igreja, estudando a palavra e servindo ao Senhor todos os dias. And I said, don't you own your building? Aí eu perguntei para o Celso, o prédio de vocês não é de vocês? He said, yes, I do. Ele falou, sim, é I said, nosso. do you have a place where there, like students could live? E aí eu perguntei, será que não tem uma sala onde os alunos podem usar como quarto? He said, yes. Aí ele falou, sim, Now, temos I'll sim. be honest. Eu vou ser honesto. I was doubting in my mind. Eu estava duvidando. It's like, does he really have that? Is he just saying Eu estava that? pensando, será que ele tem mesmo isso que eu estou perguntando? But I said, you know what? I think this is what God wants to do. Aí eu pensei, talvez seja o que o Senhor quer fazer. We can start a school in your Nós church. podemos começar essa escola lá na sua igreja. We don't have to maintain 60 acres. E nós não temos que suar para manter 60 acres, né? And it's very easy to get to. Então é muito fácil de chegar lá. And everybody knows you. E todo mundo conhece você. And they'll trust you. E eles vão And confiar they'll em send their você. students to you. Eles vão enviar estudantes And para they'll be able to você. serve in the church and learn in the church. E eles vão poder servir na igreja e crescer na igreja. And Celso began to cry. E aí o Celso começou a chorar. And he said, this is what I've been waiting for. Ele falou, é verdade. Isso daí era o que eu estava esperando, eu estava orando por isso. And so we said, let's pray. And we waited a year. Então nós oramos e nós esperamos por um ano. I told you I was doubting the building. E eu contei para vocês, né? Eu estava duvidando desse So we prédio. came back the next year, a year later, Então no ano seguinte nós voltamos, né, para essa conferência. last year. Foi o ano passado. And I had to go see the building. Aí eu tinha que ver o prédio. And some of you guys were there. Alguns de vocês já estiveram lá. And I just remember walking onto the third floor. E eu me lembro já estando ali no terceiro andar, terceiro I was piso. like, there's dorms here. Aí eu vi, tem dormitórios aqui. There's a classroom here. Tem uma sala de aula bem na frente. I said, everything you need is right here. Eu pensei, eu vi, tudo que é preciso já está aqui. And some of the guys I was with were kind of debating whether it could work or not. E alguns dos rapazes que estavam comigo começaram a conversar, né, se funcionaria ou não. In my mind, I was already like, oh yes, we're definitely doing Na minha this. cabeça eu já vi que estava funcionando já. As soon as I saw it, it was like the Lord showed me, here it is. Eu já vi os estudantes ali, o Senhor me mostrou ali essa imagem, tá And that was funcionando. 1 year ago. Isso foi um ano atrás. And now this year, Então agora, esse they're ano, a week away from finishing their first semester. eles estão a uma semana de completar o primeiro semestre deles. Has not always been easy. E não foi fácil. You know, the purpose of a Bible institute O propósito de um instituto bíblico isn't just to play guitar on the beach. não é tocar violão na praia.
apenas. It's to study and to train so that you could be usable for the Lord. Mas é estudar, é ser treinado para você ser útil nas mãos do Senhor. Like Paul talks about learning the discipline of an athlete or the discipline of a soldier so that you might be enlisted into the Lord's army. É assim como Paulo fala a respeito, ter a disciplina de um atleta e a perseverança de um soldado, de um agricultor, para você ser útil na obra do Senhor. But my point with all of this E o meu ponto em tudo isso is the Bible Institute in São Vicente é que o Instituto Bíblico que está acontecendo lá em São Vicente is not the work of man. não é a obra de homens. It's a move of God's Spirit É um mover do Espírito Santo de Deus. that I was not looking to do E eu não estava procurando fazer nada disso. and was not the original plan. Não era o plano original. But we see that God is beginning to do something. Mas a gente viu que Deus começou a fazer algo. So pastors, Então, pastores, we'd love to have you come teach. nós vamos amar tê-los ensinando. We'd love to have you help us with this new adventure. Nós precisamos da sua ajuda para essa nova aventura. And if you have young people in your church who want to train for the ministry, E se você tem jovens na sua igreja que querem ser treinados para a obra do ministério, tell them this. fala isso para eles. I promise Eu prometo it will be difficult que vai ser difícil and you will be e que challenged, você vai ser desafiado, but you will grow mas você vai and you crescer will be prepared for e ministry. você vai ser preparado para o And if you ministério. want to send them, we'd love to talk to you about Se that. você quiser enviá-los, nós queremos falar com você sobre Amen? isso. Amém? Amen. All right, open your Bibles, please, to Revelation chapter 2. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. And we've got about 45 minutes. And I want to overview both chapters of Revelation 2 and 3. Eu quero ver com vocês esses dois capítulos, né? Fazer um resumo, um panorama dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. The topic that Celso gave me O tópico que o Celso me deu was a church that glorifies God. é uma igreja que glorifica a Deus. Excuse me, Revelation chapter 2 and 3 Apocalipse, capítulos 2 e 3 are the only two chapters where we have Jesus talking directly to his church. São os capítulos em que Jesus está falando diretamente com a sua igreja. Obviously, all of the Word of God is the inspired Word of God. Obviamente, né, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. But if you have the words of Jesus in red, Se você também tem as palavras de Jesus Look, you em can see vermelho, Celso's na sua Bible. Bíblia, essa é a Bíblia do céu. chapters 2 and 3 are all red. Os capítulos 2 e 3 estão em vermelho. Chapter 1 is not, O capítulo 1 não está. right? Not most of it. Não a maioria dele. But that's because this is Jesus and he is specifically talking about his church. Porque aqui quem está falando é Jesus e ele está falando especificamente a sua igreja. And I think Pastor Justin talked about that last night. Eu acredito que o pastor Justin falou sobre isso ontem à noite. That Jesus is the head of the church. Que Jesus é o cabeça da igreja. It is his church. A igreja é dele. And what matters is what Jesus says about his church. E o que importa é o que Jesus fala da sua igreja. You know, it doesn't matter what I say Não importa o que eu diga, or what somebody else says. ou o que outra pessoa diga. What matters is what does Jesus think about his church? Mas o que importa é o que Jesus fala da sua igreja. What does he want and what doesn't he want? O que ele quer e o que ele não quer. And there are 7 letters to 7 churches here in Revelation chapters 2 and 3. E as 7 cartas às 7 igrejas nesses capítulos 2 e 3 de Apocalipse. They all had a different situation, Todas elas estavam passando por uma situação diferente. and Jesus had a different message for each one of them. E Jesus tinha uma mensagem diferente para cada uma delas. We're not going to read both chapters because we have time and translation limits. Nós não vamos ler os 2 capítulos inteiros por causa do tempo, né? E a tradução vai levar mais But tempo. you'll see that at the beginning of each letter of the 7 churches, Mas você percebe que no início de cada carta, às 7 igrejas, it's written to that church, that historical actual church. está escrito, endereçado àquela igreja, né? Endereçado especificamente àquela igreja que aconteceu historicamente. And then at the end, like it says in chapter 2 verse 7, E no final, diz no capítulo 2,
It says, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says." Como diz no versículo 7, aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. To the churches, right? Às igrejas. So we see that it's going to be for us who have ears to hear, Então a gente está vendo que é para nós que temos ouvidos ouvir, and for all of the churches, there is something that the Holy Spirit wants to say to all of our churches. e para todas as igrejas há algo que o Espírito Santo quer dizer para todas as igrejas. And I think a church that glorifies God E eu penso que uma igreja que glorifica a Deus is a church that obeys what Jesus says about his church. é uma igreja que obedece o que Jesus fala à sua igreja. And that's what I want to see quickly in these 7 churches. E é isso que nós queremos ver rapidamente nessas 7 igrejas. So let's pray. Então vamos orar. Father, as we get into these 7 churches and do this, Pai, ao nós entrarmos agora nessas 7 igrejas e fazermos isso, and we do this overview, Lord, nós fazemos esse panorama, Senhor. as we look at these 7 exhortations, Ao nós observarmos essas 7 exortações, God, we thank you for the privilege that it is to serve you. nós queremos te agradecer pelo privilégio que é te servir. Thank you, Lord, that you allow us to be a part of the ministry. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite ser parte do ministério. We know that we are not worthy, Nós sabemos que nós não somos dignos, that we are not sufficient, que nós não somos suficientes. but by your Spirit you make us sufficient, Lord. Mas pelo teu Espírito, o Senhor nos torna And suficientes. now we want to submit to you, Jesus, as the head of the church, E agora nós queremos nos submeter a ti, Jesus, como cabeça da igreja. and that your heart for your church E que o teu coração pela tua igreja would be our heart, seja o nosso coração. and that we would be aligned with you, E Lord. que nós estejamos alinhados contigo, Senhor. So bless your word tonight, Então abençoa a tua palavra essa noite. and we pray in Jesus' name. Nós oramos no nome de Jesus. Amen. Amém. So the first church we see is the church of Ephesus. Então a primeira igreja que vemos é a igreja de Éfeso. How many of you have read through and studied these churches? Quantos de vocês já estudou essas igrejas? I imagine most of you have, Eu right? imagino que a maioria de vocês I já think you just did estudou. it in your church, didn't you? Okay. So this first church in Ephesus, we know this church. Então nós conhecemos essa igreja em Éfeso. It was an incredible work of the Holy Spirit. Foi uma obra incrível do Espírito Santo. We see it, Paul spent 2 years in Ephesus, Nós vemos que Paulo gastou 2 anos em and it Éfeso. transformed the city, it transformed the region with what God did. E aquilo transformou a cidade e aquela região com o que Deus fez. We're about 50, 60 years later now. Nós estamos agora de 50 a 60 anos mais tarde. Ephesus was a main city in the region of Asia Minor or Turkey. A Éfeso era a igreja, era a cidade principal nessa região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, It was considered a loyal city to Rome. e era considerada uma cidade leal a Roma. It was wealthy, Era uma cidade rica and it was full of pagan worship. e era uma cidade cheia de adoração pagã. In fact, they had the temple of Diana there in Ephesus. Tanto que lá nessa cidade havia o templo de Diana. And the worship was through the temple priests and priestesses who were prostitutes. E é do templo de Diana. E ali haviam prostitutas e prostitutos cultuais. And so you can imagine what that would encourage in a society. Então você pode imaginar o que acontecia naquela sociedade. It was also a law that if you had committed some crime E havia também uma lei que se você tivesse cometido um crime, and you could reach or you could run to the stairs of the temple, mas se você conseguisse correr até os degraus do templo, you were safe, you had asylum. você estava salvo, você não podia ser pego. So it was like a place for criminals to find safety. Então era um lugar onde criminosos achavam segurança. And God sends one man Então Deus envia um homem full of the Holy Spirit cheio do Espírito Santo to preach the gospel, para pregar o evangelho, to teach the word of God, para ensinar a palavra de Deus. and he transforms the city. E a cidade foi transformada. And as you read the first little list there where it says in verse 2 that I know your works, E aí quando você lê o versículo 2 e diz aqui que ele conhece as obras, it sounds like the perfect church. soa como a igreja perfeita. The verses 2 and 3 Os versículos 2 e 3 is a list of all of the positive things about the church of Ephesus. é uma lista de todas as coisas positivas da igreja de Éfeso. He says, I know your works and your labor. Ele fala, eu conheço as suas obras, o seu trabalho. The idea, this labor was unto exhaustion.
Então, a palavra trabalho aqui significa trabalhar à exaustão. It talks about patience and perseverance. Fala sobre paixão, sobre perseverança. It means they didn't do it for 2 months. Significa que você não fez por 2 meses. They served faithfully for years, Serviram fielmente por anos, even when it wasn't convenient for them to do it. mesmo quando não era conveniente para eles fazerem isso. I heard many years ago a teaching from Pastor David Guzik, who many of you guys know. Eu ouvi um estudo sobre o pastor David Guzik, que muitos de vocês conhecem. He said, if you only serve God when it's convenient for you, E ele disse o seguinte: se você apenas serve a Deus quando é conveniente para você, you're not serving God, you're serving yourself. você não está servindo a Deus, você está servindo a si mesmo. You know, it's like, wow, that hurts. Isso dói. But this church served even when it wasn't convenient. Mas essa igreja, ela servia mesmo quando não era conveniente para ela. And they did it for years faithfully. E essa igreja fez isso por anos fielmente. It talks about how they stand up against error. E aqui também fala como eles se levantaram, se posicionaram contra o erro. You know, they can't bear those who are evil. Vocês não suportam aqueles que fazem o mal. They found the fake apostles and they have called them out. Eles descobriram os apóstolos falsos e colocaram eles para fora. They have said this is the truth and this is not the truth, and they have made a distinction. Eles fizeram uma distinção sobre o que é verdade e sobre o que é mentira, o que não é verdade. And you see this and you go, that's the kind of church I want to be. E quando você ouve isso, você diz: esse é o tipo de igreja que eu quero estar. But verse 4, it like erases the whole list. Mas o versículo 4 vem e apaga toda a lista que foi falada. You guys know what it says. Você sabe, né? Nevertheless, I have this against you, Contra você, porém, tenho isso. that you have left your first love. Você abandonou o seu primeiro amor. Jesus saves us because he loves us Jesus nos salvou porque Ele nos ama and because he wants to have a relationship with e us. porque Ele quer ter um relacionamento conosco. We should give everything to the Lord. Nós devemos dar tudo para o Senhor. We should serve the Lord and work hard unto the Lord. Nós devemos adorar o Senhor e servir o Senhor de forma But we dura. can never forget Nós nunca podemos esquecer that apart from Jesus, we can do nothing. que sem Jesus não podemos fazer coisa alguma. First and foremost, we are called to abide in him. Então, primeiramente, acima de todas as coisas, nós somos chamados para habitar And nele. I know that in the busyness of my life and in the busyness of my church, E eu sei que na correria da minha vida e na correria da igreja, that can be a battle. isso pode ser uma batalha. Where we have 4 small kids. Nós temos 4 filhos pequenos. We live in a country that we're not from. Nós vivemos num país que não é nosso, que I'm- não é nosso originalmente. I'm the pastor of Calvary Trujillo Eu sou o pastor da Calvary Trujillo, and the director of Calvary Bible Institute o Peru. diretor de Instituto Bíblico. And it's a lot. É muita coisa. And the temptation is to sacrifice my personal time with the Lord. E a tentação é sacrificar o meu tempo pessoal com o Senhor. But if I sacrifice that in my life or in my church, Mas se eu sacrificar o meu tempo pessoal com o Senhor ou a igreja, it's a lot of activity without purpose. é um monte de atividade sem propósito algum. And Jesus says here, if we don't repent of that, E Jesus disse: se nós não nos arrependemos disso, he's going to remove his presence from that church. Ele vai remover a presença dele dessa igreja. We're not going to have that connection with him that we should. Nós não vamos ter aquela conexão com ele que nós precisamos, que And nós. so in this first church, Então essa primeira igreja, remember that we are called to serve the Lord. ela nos lembra que nós somos chamados para servir o Senhor. We are called to work hard unto the Lord. Nós somos chamados para trabalhar duro para o Senhor. But that can never replace our fellowship with the Lord Jesus Christ. Mas isso jamais pode substituir o nosso tempo de comunhão pessoal com o How is Senhor. your time each morning in the Word of God? Então, qual é o seu tempo a cada manhã na palavra de Deus? How is your Senhor? time in prayer? Com quanto tempo você gasta em oração? That's where it all starts, Porque é aí onde tudo começa, is that relationship with Jesus. nesse relacionamento com Jesus. And I know some of you are thinking right now, E eu sei o que alguns de vocês estão pensando agora. well, yeah, you're right, I don't have time. É verdade, eu não tenho tempo. But let me tell you something. Mas eu quero te falar algo. We all have time for what we consider important.
Todos nós temos tempo para aquilo que consideramos importante. For those of you who are married, Para aqueles que são casados, do you remember when you first started dating your husband or wife? você lembra quando você começou a namorar a sua esposa, o seu I bet you marido? spent a ton of time together. Vocês gastavam muito tempo Probably juntos. talked all the time. Talvez vocês conversavam o tempo todo. It's amazing how much time you had for that relationship. E é incrível quanto tempo você acaba tendo para esse relacionamento. You were able to make hours of time to be able to talk to that person. Você é capaz de conseguir horas só para conversar com essa pessoa. Why? Por quê? Because it was so important. Que era muito importante. And it's the same thing with Jesus. E é a mesma coisa com Jesus. So the first exhortation tonight about what glorifies God in a church. Então a primeira exortação essa noite sobre aquilo que glorifica a Deus It's a church and as individuals é a igreja ou indivíduos that abides in Christ first and foremost. que permanecem em Cristo primeiramente acima de todas as coisas. Remember, Lembrem-se Mary picked the best place, que Maria foi aquela que ficou com o melhor lugar. and Jesus wouldn't take it away from her, E Jesus não ia tirar esse lugar dela, sitting at her feet. de sentar aos seus pés. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we'll never lead God's church the way He wants nós nunca vamos liderar a igreja de Deus do modo que Ele quer if we are not sitting at His feet, se nós não estivermos sentados aos seus if we are not pés, connected to the head. se nós não estivermos conectados à cabeça. So we can never ever let that be sacrificed. Então nós nunca podemos sacrificar esse tempo. Second church, the church in Smyrna. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Now, most of these churches are going to have positive things and negative things. Então, a maioria dessas cartas, dessas igrejas, vão ter coisas positivas e negativas. This is a church that there's really nothing negative that says. Mas essa igreja de Esmirna não há nada negativo sobre ela. It's known as the persecuted church. E ela é conhecida como a igreja perseguida. The background was that it was a wealthy and peaceful and very loyal city. Então, o histórico essa cidade era que era uma cidade rica, calma e bastante tranquila. But as they were loyal to Rome, Mas, por serem leais a Roma, they began to do what's called Caesar worship. eles começaram a fazer aquilo que era chamado de adoração a César. And that's as a way to show your loyalty to the Roman Empire. E era um modo de você expressar a sua lealdade ao Império Romano. Once a year you would come and make an oath Uma vez por ano você deveria vir e fazer um juramento that said Caesar is Lord. que dizia que César é o Senhor. And then the rest of the year you could live as you wanted. E o resto do ano você poderia fazer o que você quisesse. But is there a problem there for us as Christians? Será que isso é um problema para nós cristãos? Who's Lord? Quem é Senhor? It's not Caesar, Não é César, it's Jesus. é Jesus. And there's only one. E só existe um. So you had to make a decision there. Então você tinha que fazer uma decisão. Do I say Caesar is Lord? Será que eu digo que César é o Senhor? I just got to do it once a year. Eu só tenho que fazer uma vez no ano. And then I can live tranquilo, E aí eu posso viver tranquilo. right? Certo? But who's Lord? Mas quem é Senhor? It's Jesus. Jesus é o And there's Senhor. only one. Só existe um Senhor. And I am loyal to E him. eu sou leal a esse Senhor. And what happened in this city, Então o que acontece nessa and cidade? it's amazing because Jesus gives a part of his character in each church. E é interessante também que Jesus ele dá uma parte do seu caráter a cada igreja. Here in verse 8, he says, He is the first and the last. He was dead, but came to life. E no versículo 8 ele fala o seguinte, ele é aquele primeiro e último que morreu e tornou a viver. He says, I know your works and your tribulation and your poverty Ele conhece as suas aflições, a sua pobreza and the blasphemy of those who say they're Jews and are not. e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. And he says in verse 10, they are going to suffer. E ele diz no versículo 10 que eles vão sofrer. And some of them may die. E alguns vão morrer. But he calls them to be faithful even to death. Mas ele os chama a serem fiéis mesmo até a morte. And he promises them the crown of life. E ele os promete a coroa da vida. The words here for poverty, A palavra para pobreza aqui it's not like I can't buy my cafezinho. não é uma palavra que eu não posso comprar meu cafezinho. It's like I live in the streets and I don't even have clothes to cover my body. Mas significa que eu moro na rua e não tenho roupa para cobrir o meu corpo. When you
rejected Rome and you rejected your Jewish community, Quando você rejeita Roma ou a sua comunidade judaica, you could be kicked out of your family, you could lose your job, you could lose everything. você é colocado para fora da família, você perde o emprego, você está à margem de tudo. To be a Christian in Smyrna was to lose everything and possibly die. Ser um cristão em Esmirna significa custar toda a sua vida e possivelmente a morte. The word for tribulation here E a palavra para tribulação aqui is thlipsis. é eclipses. It means pressure unto suffocation, Significa uma pressão até o sufocamento. where this is so difficult, I don't know if I can take a breath. Tipo, isso é tão apertado que eu não posso respirar. And then the blasphemy and the attacks and the criticism Então vinham os ataques e o criticismo. and everything in life is screaming at you to go ahead and make a concession and go back on your word to Jesus. É como se tudo na tua vida, a sua volta, agora está gritando para você, vai lá logo e faz essa adoração e depois você volta para Jesus. And this world is getting more and more challenging for Christians and pastors every day. E esse mundo em que vivemos está se tornando cada vez mais desafiador para os cristãos e pastores a cada dia. I know that it's challenging in Brazil, Eu sei que é desafiador aqui no Brasil. probably more so than Peru even. Talvez até mais do que no Peru. I know that there's a lot of cameras here. Eu sei que há muitas câmeras aqui. I learned that, well, Ray learned that the hard way. Eu aprendi isso do modo mais difícil. Last time I was here, I drove a rental car Da última vez que eu estive no Brasil, eu aluguei um carro. and got a lot of multas. E eu peguei muitas multas. But the good thing was, Mas a boa coisa we rented the car with Ray's credit card. é que a gente alugou o carro com o cartão de crédito do Pastor Ray. So I didn't get the fines, Então as multas não vieram para mim, Ray did. vieram para ele. But there's a lot of surveillance, isn't there? Mas existem muitos radares, né? There's a lot of pressure to accept things that aren't biblical. Há muita pressão para aceitar coisas que não são bíblicas. Can a Christian be homosexual? Cristãos podem ser homossexuais. There's a lot of debate about that today, isn't Há there? pessoas debatendo sobre isso nos nossos dias. You know, I was just in a conference in Philadelphia, Eu estava agora há pouco, alguns dias, na conferência na and the pastor Filadélfia. said there are churches that are honoring the homosexual pastor. E há igrejas que estão honrando os pastores homossexuais. He said, read Romans 1. E ele diz, olha, lê Romanos 1. He goes, that is not the language of the book. E eles falam, isso não é a língua do livro. But what if it means you lose your job? Mas e se isso significar que você vai perder o seu trabalho? If you lose your job, you lose your house. Se você perder o seu trabalho e perder a sua casa? What about your children? E se perder os seus filhos? That's where God calls us to be faithful even to death. Então Deus ele nos chama para sermos fiéis a Ele até o ponto de morte. He calls us to be faithful to Him and to trust Him. Ele nos chama para sermos fiéis a Ele e confiarmos. And remember, He's the first and the last. Lembre-se, Ele é o primeiro e o último. He was the one who was dead and came back to life. Ele foi aquele que estava morto e tornou a viver. And those who are faithful E aqueles que são fiéis will be given the crown of life. vão receber a coroa da vida. And so our second exhortation Então a segunda exortação is to be faithful to Jesus no matter the pressure that comes in this world. é ser fiel a Jesus, não importa a pressão que venha contra você. And it is coming. E está vindo. It's already here. Já está aqui. And there's going to be this pressure that feels like you can't even breathe. E essa pressão ela vai aumentar e você vai sentir que não pode nem respirar. But at the end of our lives, the only voice that will matter is the voice of Jesus. Mas no final da nossa vida, a única voz que vai ser importante é a voz de Jesus. So be faithful to Him even to death. Então seja fiel a Ele mesmo até a morte. First church is Ephesus, Então a primeira igreja foi Éfeso. that we never leave our first love. Nunca deixe seu primeiro amor. Our second church is Smyrna, A nossa segunda igreja é Esmirna. that we're faithful no matter the difficulties. Seja fiel independente das dificuldades. Will you go and serve the Lord wherever He sends you? Você vai e sirva ao Senhor onde quer que Ele te enviar. Number 3, we have the church in Pergamos. Número 3, a igreja em Pérgamo. It was a big city, a university city. Era uma cidade grande, uma cidade que tinha uma grande universidade.
But the church has worldliness and compromise in it. Mas a igreja dessa cidade tinha mundanismo e tinha esse comprometimento com o pecado. In verse 12, it talks about Jesus having a two-edged sword. Mas no versículo 12 nos fala que Jesus ele tem uma espada de dois gumes. That's a giant sword that does a lot of destruction. É uma espada gigante que causa muita destruição. And Jesus is going to come against this worldliness and this compromise. E Jesus diz que ele vem contra esse mundanismo e contra esse comprometimento com o pecado. Now, the positive here is it was a church that was willing to serve where Satan's throne is. Então, o que é positivo é que essa igreja estava disposta a servir onde está o trono de Satanás. It was a difficult place where people like Antipas had been martyred. Provavelmente um lugar difícil, como esse homem que foi martirizado. And Jesus recognizes that it was difficult. E Jesus é aquele que reconhece o quão difícil é. But what is the problem in verse 14? Mas qual é o problema no versículo 14? They hold the doctrine of Balaam. Eles se apegaram ao ensino de Balaão. You guys know the story. Vocês conhecem a história. What was his sin? Qual foi o pecado de Balaão? The first time you read it, it kind of seems like, what? It's okay. God seems like he's okay. A primeira vez que você lê, parece que tudo bem, parece que tudo bem para Deus. But the book of Jude tells us more. Mas o livro de Judas nos conta mais. He was serving God but trying to make money at the same time. Balaão estava servindo a Deus e tentando fazer dinheiro ao mesmo tempo. He was using God and he was using the ministry as a means for personal gain. Ele estava servindo a Deus e usando o ministério como meios para o seu próprio benefício. And he had this mixed motivation of wanting to serve God but also wanting to make money. Então ele tinha essa mistura de sentimentos. Ele queria servir a Deus, mas também ele queria fazer dinheiro. And God's word is clear, we cannot serve two masters. Mas a palavra de Deus é clara, nós não podemos servir a dois senhores. You will serve one and not the other. Nós vamos servir a um e aborrecer o What does outro. God say? You will serve God or you will serve mammon. It's riches. E aí o que a palavra de Deus fala? Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Mamon é o dinheiro, são as riquezas. And so this Balaam, his doctrine, it says that he taught them to eat things sacrificed to idols, to commit sexual immorality. Então, essa doutrina de Balaão falava sobre sacrifícios, cometer imoralidade sexual. Okay, and he was someone who was looking for gain. E era alguém que estava procurando benefícios próprios, ganhos. So this is a church that might confess or say that we're all about the word of God. Então, essa é uma igreja que pode falar, olha, nós somos só pela palavra de Deus. But their motivations are beginning to become mixed. Mas a motivação dos seus corações, elas são misturadas. And they want some for themselves, not just God's glory. E eles querem ganhar algo para si mesmo e não apenas a glória de Deus. And we obey the word, but that's not that important. Nós obedecemos a palavra, mas isso não é o mais importante. I talked to someone on the phone about, 6 months ago. Eu falei com alguém no telefone há cerca de 6 meses atrás. Another topic is, should a woman be a senior pastor? Então, o outro tópico é uma mulher poderia ser uma pastora, né, principal na igreja? Ladies, you're amazing. Moças, vocês são incríveis. And God wants to use you in 1,000 ways. E Deus quer usar vocês de 1000 maneiras. And we're all of equal value before God. E todos nós temos o mesmo valor diante do nosso But there Deus. is an order in God's church. Mas há uma ordem na igreja de And it Deus. says, let the pastor of a church be the husband to one wife. E diz ali que o pastor da 1 igreja, Timothy. ele tem que ser marido de uma só esposa. And it 1 goes back Timóteo. to Adam and Eve. That's the basis, creation. E ali ele volta a Adão e Eva, né? Essa é a base, a criação. And I told this man, I said, I just can't disobey God's word when it's clear. E eu falei para esse rapaz, eu não posso desobedecer a palavra de Deus quando ela é tão clara para mim. And he said, well, it's not a salvation issue. Mas ele disse, olha, mas não é uma questão de salvação. I said, that doesn't justify my disobedience at all. Mas isso não justifica a minha desobediência de nenhuma forma. If it's the word of God, it's the word of God. Porque se é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. God says he will honor his word above his name. Deus fala que ele vai honrar a palavra dele acima do seu nome. The heavens and earth will pass away, but his word will never pass away. Céus e terras passarão, mas a sua palavra jamais passará. I saw a picture of Nazi Germany, Então eu vi uma foto, né, da Alemanha nazista. and everybody in the crowd was saluting Hitler like this. E todo mundo na multidão estava saudando Hitler assim. And there was one man who refused to salute.
E teve um homem que se recusou a saudar Hitler. And in that moment, they all thought he was the one who was wrong. E naquele momento todos pensaram que aquele homem era o errado da And there was história. tremendous pressure to conform to his society. E aí houve uma pressão enorme para conformar esse homem à sociedade. It's not even 100 years later now. E não faz nem 100 anos que isso aconteceu. Who was right? Quem estava certo? The entire society A sociedade inteira? or that one person? Ou aquela uma pessoa? That one person. Aquela uma pessoa. Paul says, "Let God be true and every man a liar." Então, a palavra de Deus fala, olha, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. It's not my church. Porque não é a minha igreja. It's Jesus' church. É a igreja de Jesus. And it's his word. E é a palavra dele. And we need to be faithful to his word. E nós temos que ser fiéis à palavra And dele. we need to be careful that we don't begin to make compromises and concessions. E nós temos que tomar cuidado para nós não abrirmos mãos e nos comprometermos, né? That we don't lower the standard of holiness. Nós não podemos transigir o padrão de santidade de Deus. So brothers and sisters, it's his church. Então, irmãos e irmãs, a igreja é de Jesus. Ministry is not a career to make a life. Ministério não é uma carreira para você fazer uma vida. It is a calling to give our life Mas é um chamado para dar a sua vida. and to serve him and be faithful to his E word. servi-lo e ser fiel à palavra dele. So don't follow the path of Balaam. Então não siga o caminho de Balaão. Don't make concessions with the world. Não faça concessões com o mundo. Serve Jesus and obey his word. Sirva Jesus e obedeça a palavra dele. Amen. Amém? Ephesus, our first love. Éfeso, o nosso primeiro amor. Smyrna, faithful to death. Esmirna, fiel até a morte. Pergamos, no concessions. Pérgamo, sem concessão com o pecado. Now the fourth church, Thyatira. Agora a quarta igreja, a igreja de Tiatira. And they're getting worse. I don't know if you're noticing. The church is getting worse. We're seeing worse things, you know. As igrejas aqui, a situação vai ficando pior cada And vez que a it gente says in passa. verse 18, he who has eyes like a flame of fire. E no versículo 18 diz que Jesus ele tem os olhos como fogo. I use this verse a lot Eu uso muito esse versículo. as a joke, but I like to have fun with the students at the CBI. Eu faço uma piada com esse versículo com os estudantes do Said, CBI. okay, you guys are going to read this book, E eu falo para eles, vocês vão ler esse livro. and I'm going to give you a piece of paper E eu vou te dar um pedaço de papel. that says, before him who has eyes like a flame of fire, E eu vou falar, olha, diante daquele que tem os olhos como fogo, como chama de fogo. I read this book, yes or no? Eu li esse livro. Diga, sim ou não? Now, what you say, that's between you and Jesus, Se okay? você falar sim, é entre você e Jesus, tá bom? But Jesus comes to this church in Thyatira, and he sees, Mas Jesus ele vem a essa igreja de Tiatira e ele vê. and the fire and the feet of brass, they speak of judgment. E essa chama de fogo e esses pés de bronze reluzente fala sobre julgamento. And they do have some good here. There are works, there is love, service, faith, patience. Então existe algo bom aqui, eles servem, eles têm paciência, serviço. So there's some good here. Alguma coisa boa nessa igreja. But what is the problem? Mas qual é o problema? They allow the prophetess Jezebel to teach Eles permitem que a profetisa Jezabel ensine and to seduce God's servants to commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols. e seduza os servos de Deus e cometa imoralidade sexual. The interesting thing about this city, it was noted for its trade guilds or its unions. Então, o que é interessante sobre o histórico dessa cidade é que eles tinham Like sindicatos, sindicatos. where you had to be a part of this in order to work in the city. Você tinha que ser parte de um sindicato para poder trabalhar nessa cidade. If you weren't a part of it, don't work. Se você não tivesse parte no sindicato, você não tinha trabalho. But these syndicates were also based on all of the idolatry and immorality of the day. Mas todos esses sindicatos, eles estavam comprometidos com a imoralidade do dia, da época. You come to a meeting with the syndicate, Então você chega a uma reunião com esse sindicato and there's sexual immorality and drunkenness e ali há a imoralidade sexual e bebedeira as they worship their idols. e aí essa adoração a ídolos. And if you say no, E se você disser não, you're out. você está fora. Now somebody's coming into the church, Então algumas pessoas dessas estavam vindo para a igreja. and they're saying, you know what? God understands. E aí eles estavam falando, Deus entende. It's really hard. It's okay. É muito difícil, tem que ser assim, You tudo know, bem. God knows your heart. He knows that you love him. E It's eles not a big deal. falavam, Deus conhece o seu coração, isso não é nada demais. And what's happening is that
really the pastors of the church E o que estava acontecendo é que os pastores da igreja, are allowing this false teaching to come in eles estavam deixando que esse ensinamento falso entrasse na igreja. and to make people feel like it's okay to sin like the rest of the world. E isso fazia com que as pessoas pensassem que tudo bem de pecar assim como o resto do mundo. And God was patient, but he was not approving. Deus, ele é paciente, mas ele não aprova isso. How does this happen in a church? Então, como que isso acontece numa igreja? I've been in a church and I've seen the table, Eu já estive numa igreja que eu já vi na mesa, uma and there was a mesa, prophet of the Lord. o profeta do Senhor. And they said, "Thus saith the Lord." She wrote it down. E aí estava escrito lá, assim diz o Senhor. Estava escrito nessa She said, mesa. "It's for the young people. Don't listen to the leaders because they won't understand." E aí estava falando, olha, isso é para os jovens. Não fale para os seus líderes, porque eles não vão entender. They're old wineskins. This is for you. Eles são odres velhos. Então, aqui tem uma coisa que é só para And it said, vocês. "This is new revelation that's above the word of God." E ali estava escrito, isso é uma nova revelação sobre a palavra de Deus. I couldn't believe it. I saw it with my own eyes. Eu não pude acreditar, mas eu vi com os meus próprios olhos. How does that happen? Como que isso pode acontecer? What happens when there's weak leadership in the church? Isso acontece quando a liderança da igreja é fraca. We are called to set the biblical standard and to hold it. O nosso chamado é deixar estabelecido um padrão bíblico e perseverar nele. To say this is not okay and I'm not going to allow this to happen here. E falar isso não está bem e eu não vou deixar isso acontecer aqui. We're not called to be like the rest of the world. Nós não somos chamados para ser como o resto do mundo. You think of when Paul, the apostle, he confronts Peter for his hypocrisy in Antioch. Você lembra quando o apóstolo Paulo ele confrontou Pedro por sua hipocrisia junto com There was os... this pressure by the Judaizers to go back to the law. Havia essa pressão dos judaizantes, né, para fazerem com que os gentios voltassem à lei. And Peter and Barnabas were being affected by it and allowing it. E Pedro e Barnabé eles foram afetados com isso. And Paul says, "I withstood them to their face E aí Paulo diz, olha, eu falei na cara deles. because it was wrong and it Porque- blasphemed the gospel." Eles estavam errados, isso é uma blasfêmia ao evangelho. Pastors, you're responsible for that in your church. Então, pastores, vocês são responsáveis por isso na sua And we need igreja. to love our people, Nós precisamos amar o nosso povo, but we also need to honor and glorify God and his word. mas nós temos que amar e glorificar a Deus através da sua Before I palavra. became a missionary, I remember talking to our board in our church. Antes de eu me tornar um missionário, eu estava conversando com a diretoria da And I igreja. said, I feel like the whole world is going towards compromise on things. E eu estava falando para eles, eu falei para eles que eu me sinto que o mundo todo está indo numa direção de se comprometer com as coisas. And I said to the elders, what if I'm alone and I'm the only one? E eu estava pensando, e se eu for o único, eu estiver sozinho? And I remember one of the assistant pastors, he looked me right in the eyes. Eu lembro que um dos pastores assistentes olhou bem direto no meu olho. He looks like a grizzly bear, like a big bear. E ele parecia nesse urso grizzly, né, um urso I said, grandão. what do I do? I said, what do I do? E eu falei, o que eu faço? He says, you fight the good fight. Aí ele olhou para mim e disse, você luta o bom He combate. says, you don't change. Você não muda, You fight the good fight. você luta o bom combate. It's our job to stick to the word of O God nosso trabalho é permanecer na palavra de and Deus. to not let any of these false teachings come in. E não deixar com que nenhum falso ensino possa entrar nas igrejas. Ephesus, keep our first love. Éfeso, mantenha o seu primeiro amor. Smyrna, faithful unto death. Esmirna, seja fiel até a morte. Pergamos, no concession. Pérgamo, chega de concessão. And now Thyatira, not letting any of this false teaching into our church. Tiatira, não permita que nenhum falso ensino entre na The igreja. fifth church is Sardis. A quinta igreja é Sardes. What does Jesus want from his church? O que Jesus quer da sua igreja? And he starts by talking about the seven spirits of God. It's talking about the Holy Spirit. E ele começa falando dos 7 Espíritos de Deus. Ele está se referindo ao Espírito Santo. Sardis is an interesting city because it was living off of reputation. Então Sardes é uma cidade interessante porque estava vivendo da sua reputação. Both the city and it appears from what Jesus says, the church. Então, tanto a cidade de Sardes como a igreja em Sardes, como Jesus se refere aqui. 600 years ago, it was a major city, but now it was living off of that reputation. Há 600 anos atrás havia isso e depois agora está vivendo da reputação que teve. Tanto There's tempo. not much positive here, guys. Não existe muita coisa positiva em All it Sardes. says there in verse 1 of chapter 3 is, I know your works. Tudo que diz
diz aqui no versículo 1 do capítulo 3, eu conheço as suas obras. It says, you have a name that you are alive, but you are dead. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. He says, you need to watch and strengthen that which remains to die. E ele fala, olha, esteja atento, fortaleça o que resta e estava para morrer. So the idea is here is there was still some activity, Então a ideia é que ainda havia alguma atividade nessa igreja, but the church was dead. mas a igreja estava morta. Have you ever seen a chicken with its head cut off? Você já viu uma galinha sem a cabeça? It's still moving, Ela ainda corre, but it's not alive. mas ela não está mais viva. And that's what the situation here is in Sardis. E era essa exatamente a situação em Sardes. They were doing everything, Eles estavam fazendo tudo. but they were like Ephesus but advanced. Eles estavam como Éfeso, mas agora mais à frente. And it's a church that's living off of its reputation. Uma igreja que vivia apenas da sua reputação. It's about 50 or 60 years after it started. Então, fazia 50 ou 60 anos que tinha começado. And I think it's interesting because Calvary Chapel is about 50 or 60 years into its existence. E eu acho interessante porque a Calvary Chapel está entre os seus 50 e 60 anos de existência. And I love Calvary Chapel E eu amo a Calvary Chapel. because I believe it's biblical. Porque eu acredito que é uma igreja bíblica. I love the distinctives because I believe they're biblical. Eu amo os distintivos porque eu acredito que eles são bíblicos. But we cannot just depend on our reputation. Mas nós não podemos depender apenas da nossa reputação. We need to seek the Lord and what He wants to do in our churches in today's age. Nós precisamos buscar ao Senhor e descobrir o que Ele quer fazer nas nossas igrejas, no nosso tempo. Obviously, staying faithful to the Word of God and these biblical principles we have received. Obviamente, permanecendo fiel à palavra de Deus e aos princípios que recebemos. But it is not enough just to depend on that. Mas não é suficiente apenas depender disso. What does the Holy Spirit want to do in your life and in your church today? O que o Espírito Santo quer fazer na sua vida e na sua igreja hoje? And we have to stay humble, Nós temos que permanecer and fiéis, humildes, keep perdão, praying, e continuar em oração, keep studying His Word, continuar estudando a palavra de keep Deus, desiring to hear His voice, continuar desejando ouvir a voz dele, because the Holy Spirit loves you and He loves your church. porque o Espírito Santo ama você, ele ama a sua He igreja, loves your community, ele ama a sua and comunidade, He wants to reach them. ele quer alcançar essas pessoas. But we can't depend on yesterday's manna. Mas nós não podemos depender do maná de ontem para isso. It was for yesterday. O maná foi para We need to see ontem. what God is doing today. Nós queremos ver o que o Senhor quer fazer hoje. I just taught my kids in our family Bible study. Eu ensinei os meus filhos no estudo bíblico familiar. David becomes king of all of Israel, Davi se torna rei de todo Israel. and the Philistines attack. E os filisteus atacam. And he prays. He says, Lord, should I attack? And E God ele says, yes. ora ao Senhor e ele pergunta: devo atacar? O Senhor diz sim. So he does it, boom, and there's victory. Então Davi ataca e há vitória ali. They need another attack. Eles levam outro ataque. I would think just do the same thing, right? Eles querem fazer um novo ataque e eu assumo que eles deveriam fazer a mesma coisa. David prays again. Mas Davi ora novamente. And God says, not like the first time, David. E aí Deus fala: não como da primeira vez, Davi. Now we're going to go around and do it this way. Agora você vai por trás e vai fazer dessa outra forma. We can't depend on some program or structure. We need to depend on the Holy Spirit. Isso significa que nós não dependemos de um programa, de uma estrutura, nós dependemos do Espírito Santo. And this was a church that had forgotten the ministry of the Holy Spirit. E essa igreja era uma igreja que tinha esquecido o ministério do Espírito Santo. We are not sufficient apart from God. Nós não somos suficientes separados de Deus. We need to stay humble. Nós temos que permanecer humildes Keep seeking God every day. e continuar buscando a Deus todo dia. Keep studying His Word. Continuar estudando a Bíblia todo dia. Keep praying. Continuar orando. Keep listening to sermons and hearing from God. Continuar ouvindo as sermões e ouvindo a Deus. And stay in that humble place before the Lord. E continuar nesse lugar de humildade diante do Senhor. The sixth church in Philadelphia. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia. This is the church I love. Essa é a igreja que eu amo. This is one of the churches we don't see anything really wrong. Essa é a igreja que nós vemos nada errado. And it starts off in verse 7, it says, these things says who is holy and who is true. E começa no versículo 7 dizendo que essas palavras são daquele que é santo e verdadeiro. This might be the smallest church of the seven. Talvez essa seja a menor igreja das 7.
Would you rather have the church in Philadelphia or the church in Ephesus? Será que você prefere estar na igreja de Filadélfia ou na igreja de Éfeso? Philadelphia, right? Filadélfia, certo? What do you think the world thought? O que você acha que o mundo pensa? But the whole world thought Ephesus was the church to be. O mundo todo acha que Éfeso é a igreja que deve ser, que deve estar. But what does Jesus think? Mas o que Jesus pensa? He loves this church in Philadelphia. Ele ama a igreja em Filadélfia. Okay, a church can be big or small. A igreja ela pode ser grande ou pequena. Doesn't make it holy because it's small or because it's big. Isso não, ela A church isn't holy because it's small or não é big. santa porque ela é pequena ou grande. It matters if it is submitted to Jesus as the head of the church. O que importa a igreja é se submeter a Jesus como cabeça da igreja. We could spend all night about this church, E nós podemos gastar a noite inteira nessa igreja. but it says he has the authority to open and shut. Mas aqui está dizendo que ele, o Senhor, tem autoridade para abrir e fechar. What are the positives of this church? Quais são os pontos positivos dessa igreja? First, it says it has a little strength. Primeiro diz que ela tinha uma pequena força. Listen to me, pastors. Ouçam a mim, pastores. God is not limited by the size of your church. Deus não está limitado ao tamanho da sua igreja. Think of Gideon. Pense em Gideão. He wanted less people so he'd get the glory. Deus queria menos pessoas para que ele recebesse a glória. How big is your God? Quão grande é o seu Deus? He can use the smallest church out there. Ele pode usar a menor igreja que existe. But what did they do? E o que eles fazem? They kept his word. Eles guardam a palavra de Deus. They taught the word of God. Eles ensinavam a palavra de Deus. They made no concessions with the word of God. Eles não faziam concessões com a palavra de Deus. They lived his word and they wouldn't change because they knew the gospel has the power to save. Eles viviam a palavra e não mudavam porque criam que o evangelho tem poder para salvar. They didn't deny his name. Eles não negaram seu nome. They were faithful to him and they wouldn't change with the world. Eles foram fiéis ao seu nome e não desapegaram a palavra de Deus. And I want to add, it's the city of Philadelphia. You know what it means. Eu quero adicionar, você sabe o que significa essa cidade de It's Filadélfia? the word for brotherly love. É a palavra para amor fraternal. Brothers and sisters, this is the kind of church we want. Irmãos e irmãs, essa é a igreja que todos nós queremos. A church that is full of the love and the grace of Jesus Christ, Uma igreja que seja cheia do amor do nosso Senhor but is Jesus Cristo. committed to his word, Mas que seja compromissada com a palavra de Deus. teaching the whole counsel of the word. Ensinando todo o conselho da palavra de Deus. John chapter 1, Jesus is full of two things: Então, João capítulo 1, Jesus ele é cheio de duas coisas. grace Graça and truth. e verdade. And when you have a church that is full of those two E things, quando nós temos uma igreja que é cheia dessas duas coisas, that's where lives get transformed. é aí que as vidas são transformadas. And as they were a church that kept his word and didn't deny his name, Então essa igreja eles guardavam o nome do Senhor, guardavam a palavra e não negavam o seu he nome. says, I set before you an open door that no one can shut. E Jesus fala para eles: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. God has set before us an open door for all of us. Deus ele colocou diante de nós uma porta aberta. This was a church that not only was faithful to his word, Essa era uma igreja que não era apenas fiel à palavra de Deus, but was faithful to his command to go out and tell the world about Jesus. mas era uma igreja que era fiel ao mandamento do Senhor de ir e falar do evangelho, da palavra de It was a Deus. church that cared about the Great Commission, Era uma igreja comprometida com a grande comissão, because Jesus loves this world, porque Jesus ama esse mundo. and this church had his heart. E essa igreja tinha o coração de Jesus. They loved the word, Eles amavam o mundo. didn't deny his name, Não negavam, eles amavam o were Senhor, não known for negavam o seu nome. known for their brotherly love. Era uma igreja conhecida pelo seu amor And fraternal. despite that they were small, E apesar de ser uma igreja they pequena, boldly walked through the open door Era to uma preach the gospel to the whole world. igreja ousada para atravessar essa pequena porta para pregar o evangelho ao mundo inteiro, To make disciples of all nations. para fazer discípulos de todas as nações. What did Jesus say in Matthew 28? O que Jesus diz em Mateus 28? All authority has been given to me. Toda autoridade me foi dada, Therefore go. portanto vão.
here it is, the one who has authority E aqui está aquele que tem toda a autoridade, opened a door for this small but faithful church. abrindo a porta para essa pequena igreja que é tão fiel. And the door is open for all of us and all of our churches E essa porta está aberta para cada um de nós, para todas as nossas to igrejas, go and preach the gospel, para ir e pregar o to evangelho, go and make disciples, para ir e fazer discípulos, to go and plant new churches. para ir e plantar novas igrejas. And the one with all the authority has commanded us to go. E aquele que tem toda a autoridade foi quem nos mandou ir. But an open door is only good if you walk through it. Mas uma pequena porta, ela só é boa se você passar por So ela. a church that glorifies God Então a igreja que glorifica a Deus is a church that loves and teaches His word, é uma igreja que ama e ensina a sua that palavra, doesn't deny His name, que não nega o seu nome, that loves one another as Jesus loves us, que ama um ao outro como Jesus nos ama, and then has His heart for the world and walks through the open door of the Great Commission. e tem o coração de Jesus para o mundo e passa por essa porta para pregar o evangelho. Our last church, A nossa última igreja, Laodicea. Laodiceia. As much as I love Philadelphia, Eu amo Filadélfia, I don't want to be like Laodicea. mas eu não quero ser como Laodiceia. You guys know this one. Vocês conhecem It's essa. the lukewarm church. É a igreja morna. What does it mean to be lukewarm? O que significa ser morno? When I have a glass of water that is lukewarm, Quando eu tenho um copo com água que está morna, it means it's the same temperature as the environment around it. significa que a água desse copo tem a mesma temperatura que o ambiente ao redor dele. God sent His only Son to be tortured and crucified that we might have life. Deus enviou o seu único filho para que fosse torturado e morto para que nós recebêssemos vida. He rose from the dead so that we might have victory over death. E ele ressuscitou dos mortos para que tivéssemos vitória sobre a morte. It's the greatest event in the history of the world. Esse é o maior evento da história do mundo. And it brings dead people to life. E é aquilo que traz pessoas mortas à vida. And it changes their destination from hell to heaven. E que muda o destino de uma pessoa do inferno para o céu. And at the end of our life, the only thing that matters is what we did with Jesus. No final das nossas vidas, a única coisa que vai importar foi aquilo que fizemos para Jesus. And when one of God's children looks at all of that E quando o Filho de Deus olhar para tudo isso and goes, e falar, want to go get a cheeseburger? vamos pegar um hambúrguer lá para comer? I don't have time for church today. Eu não tenho tempo para ir para a igreja hoje. God looks at that and goes, that is crazy. Deus olha e fala assim, não, isso é loucura. To be lukewarm and to be indifferent. É ser morno, ser It says it makes indiferente. Jesus want to vomit. Aqui diz que faz Jesus querer vomitar. Think about the last time you vomited. Pensa da última vez que você vomitou. Was it a pleasant experience? Foi uma experiência prazerosa? It's horrible. É horrível. If we were in the Bible school, I would have pictures of people vomiting on the screen. Na escola, se você estivesse no Instituto Bíblico, eu tinha fotos de pessoas vomitando And they go, ah! e eles ficam todos assim. And I change the picture and they look again. Aí eu mudo a foto, eles olham de novo. And then I put it back. Aí eu coloco de volta. I want them to see how horrible it is to vomit. E eu quero que eles vejam quão horrível é vomitar. And that's how Jesus feels about an indifferent Christian. E é assim que Jesus se sente com um cristão indiferente. Are we indifferent regarding the things of God? Será que nós estamos indiferentes em relação às coisas de Deus? It's crazy from God's point of view. Isso é loucura do ponto de vista de And it Deus. makes Jesus sick. Isso faz Jesus ficar doente. Let us not love the material things of this world. Então, irmãos, não vamos amar as coisas materiais desse mundo. Let us not only care about ourselves, Não vamos nos importar somente conosco. but let us deny ourselves and look to lay down our lives for Jesus. Mas vamos negar a nós mesmos e entregar as nossas vidas para Jesus. There's 3 things that will kill your fervency for the Lord. Há 3 coisas que vão matar o seu fervor pelo Senhor. If you worship comfort, Se você adorar o conforto, if you become complacent, se você se tornar complacente, or you begin to compromise. ou você começar a se comprometer com o Those are the pecado. 3 killer C's. Essas são as 3 coisas que vão matar o seu And fervor. Laodicea had all 3. E Laodiceia tinha essas 3 coisas. It was about their life, their benefit, themselves. E era tudo sobre a sua vida, o seu benefício, que eles iam ganhar. Me. Eu. What I want, what I need. O que eu quero, o que eu And the preciso. things of God, As coisas de Deus, And Jesus says, that makes me sick. e Jesus diz, isso me faz
So what is a church that glorifies God? Então, como que é a igreja que glorifica a Deus? We learn from Ephesus it's one that abides in Christ. Nós aprendemos com Éfeso que é uma igreja que permanece em Cristo. We learn from Smyrna it's a church that does whatever Jesus calls it to do, even unto death. Nós aprendemos com Esmirna que é uma igreja que faz tudo que agrada ao Senhor até o ponto da morte. We learn from Pergamum that it makes no concessions with the word of God. Nós aprendemos com Pérgamo que é uma igreja que não faz concessão com o pecado. We learn from Thyatira that it doesn't allow any false teaching to seduce the servants of God. E nós aprendemos com Tiatira que é uma igreja que não se submete a falsos ensinos que comprometem, corrompem os servos de Deus. We learn from Sardis that it depends upon the Holy Spirit. Nós aprendemos com Sardes que é uma igreja que depende do Espírito Santo. We learn from Philadelphia that it loves the word of God and loves the Great Commission. Nós aprendemos com Filadélfia que é uma igreja que ama a palavra de Deus e ama levar o evangelho ao perdido. And we learn from Laodicea that it cannot become lukewarm, indifferent and complacent. E nós aprendemos com Laodiceia que é uma igreja que não quer ser indiferente e não. May God search our hearts. Que Deus ele sonde os nossos corações. And may we listen to the head of the church. E que nós possamos ouvir a cabeça da igreja. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for your word tonight. Pai, obrigado pela tua palavra essa noite. Lord, and we want to honor you. Senhor, nós queremos honrar a ti. We want to be faithful to you, Jesus. Nós queremos ser fiéis a ti, Jesus. You are the head of the church. Tu és o cabeça da igreja. And what matters is what you say, Lord. E o que importa é o que o Senhor diz. So, Lord, may we abide in you Então, Senhor, que possamos permanecer em ti and be faithful to your word. e sermos fiéis à tua palavra. And may you use our lives and our churches E que o Senhor use as nossas vidas e as nossas igrejas to shine light in the darkness, para brilhar luz nas trevas, to save souls. para salvar almas. And I pray that many new churches would be started all over Brazil E eu oro que muitas igrejas possam começar em todo o Brasil that are just like this, e que possa acontecer dessa maneira, full of grace and truth. cheia de graça e de verdade. And we ask it in Jesus' Nós name. pedimos no nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you guys. Obrigado.